Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. E na aula de hoje nós vamos falar sobre derivadas, que nada mais é do que uma aplicação de limites. Para não perdermos tempo, vamos dar início à nossa aula já falando da definição de derivadas. Bom, por definição, a derivada de uma função, o que seria? Seja f uma função e p um ponto de seu domínio. O limite f de x menos f de p sobre x menos p, quando x tende para p, é o que nós chamamos de derivada. E essa derivada seria a derivada de f em p, indicada por f' de p, ou simplesmente, como nós estamos escrevendo aqui, f' de p, ou a derivada de f em p, é dada pelo limite de f de x menos o f de p sobre x menos p, quando x tende para p. Neste caso, nós dizemos que f admite derivada em p, ou então diremos que f é derivável, ou f é diferenciável em p. Dando continuidade, uma observação importante é que segue das propriedades dos limites que o f' de p, ou a derivada de f em p, que é representada pelo limite de f de x menos o f de p sobre x menos p, quando x tende para p, também pode ser escrita como sendo o limite de f de p mais h menos o f de p sobre h, quando h tende para zero. E isso também é o que nós também falamos sobre a reta de equação, ou seja, a reta de equação y menos o f de p igual f' de p vezes x menos p é, por definição, a reta tangente ao gráfico de f do ponto P, F de P. Então, se você quer a reta tangente ao gráfico de f, passando dos pontos P, F de P, ele é dado por y menos o f de P igual f' de P vezes x menos P. Assim, a derivada de f em P é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f do ponto de abscissa P. Bom, vamos para alguns exemplos, começando por este primeiro, onde ele diz, seja f de x igual a x ao quadrado, calcular o f' de 1, o f' de x e o f' de menos 3. Lembrando que quando eu falar f', eu estou falando da derivada de f em 1, tá? Então vamos lá, para não perder tempo, respondendo algumas questões. Sendo aqui esta função, a primeira coisa que eu tenho que calcular na letra A, ele pede para calcular o f', ou seja, a derivada de f em 1. E como é que eu faço para calcular essa derivada? O procedimento que nós vamos adotar é que a derivada da função f, quando x é igual a 1, é dada pelo limite de f de x menos o f de 1 sobre x menos 1, quando x tende para 1. Ou seja, isso aqui é igual a quem? Ao limite de quem? Do f de x. Mas como o f de x é dado por x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado menos f de 1, ou seja, 1 ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é 1, sobre x menos 1. Isso quando x tende para 1. Uma coisa importante aqui, que se eu substituir o 1, aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 1, vai dar 0 sobre 0. Portanto, eu tenho que fazer algo. A gente já viu aqui que essa expressão x ao quadrado menos 1 é a diferença de dois quadrados. Se é a diferença de dois quadrados, eu posso colocar como produto da soma pela diferença das raízes, que é x mais 1 ou x menos 1, sobre x menos 1. Isso quando x tende para 1. Nós vamos observar aqui que nessa expressão, como x tende para 1, x menos 1 com x menos 1 vai ser igual a 1. Portanto, nós temos aqui que a derivada da função x, quando x é igual a 1, seria dado por quem? Pelo limite de x mais 1, quando x tende para 1. Substituindo aqui, eu tenho 1 mais 1, cujo resultado é igual a 2. Bom, essa é a letra A. Vejamos a letra B.
na letra B, nós precisamos da derivada da função, seja por um ponto qualquer. Neste caso, a derivada. Como nós vamos fazer? A derivada seria a derivada de f quando tem um x, seria o limite de f de x mais h menos o f de x. O que acontece nesse caso? Eu estou tratando de um ponto genérico. E ao tratar de um ponto genérico, o que é que eu preciso? Eu não posso substituir esse valor por um p, por exemplo. Então, eu considero apenas um ponto quando h tende para zero. E aqui eu vou substituir a minha função. E ao substituir a minha função aqui, como é x ao quadrado, vai ficar f de x mais h, ou seja, x mais h ao quadrado, menos o f de x, que é x ao quadrado, sobre h. E isso quando h tende para zero. Ora, a derivada de f, num ponto qualquer, vai ser dada por quê? Pelo limite de, que é x mais h ao quadrado. É o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso menos x ao quadrado, sobre h, quando h tende para zero. Ou seja, essa expressão, a primeira coisa que você vai notar é que esse x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar zero. Portanto, você teria 2xh mais h ao quadrado dividido por h. E aí, de cara, nós já podemos até colocar que isso aqui vai ficar o limite de 2x mais h quando h tende para zero. Ou seja, se eu substituir aqui o valor de h, o resultado seria apenas 2x. Bom, de posse desses valores, eu concluo que o limite de... Desculpe, a derivada de f no ponto x é igual a 2x. Portanto, se eu quiser qualquer derivada, por exemplo, se o x for igual a 10, basta substituir aqui por o x por 10 e a derivada ficaria 2 vezes 10, que é igual a 20. Então, para concluir a questão, vamos apenas para a letra C, onde ele pede para calcular o f de menos 3. Assim, como a gente viu no item B, a derivada da função ela é dada por 2x, foi feito o cálculo anteriormente. Portanto, se eu quero a derivada quando x for igual a menos 3, seria 2 vezes menos 3, cujo resultado é igual a menos 6. Tá ok? E vamos para a próxima questão. E a próxima questão, o que é que ele coloca? Ele quer, novamente, seja f de x igual a x ao quadrado. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto A e B. Então vamos devagar para esse cálculo. Vou usar a continuação da questão anterior para estarmos respondendo esta, ok? Então vejamos. Então, no exemplo 2, ele continua colocando que o f de x é igual a x ao quadrado. E a gente viu que a derivada de f em x é 2x. Portanto, se eu quero no ponto 1, f de 1, quem seria a equação da reta tangente? Lembrando que na reta tangente eu preciso, no caso do f de 1, e preciso da derivada de f em 1. Então, quem é o f de 1? O f de 1, basta substituir aqui, vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1. E eu tenho que a derivada de f em 1 é 2 vezes 1, cujo resultado é 2. Lembrando que a equação da reta é dada por y menos o f de 1 igual a derivada de f em 1 vezes x menos 1. Para lá, a expressãozinha que a gente já colocou durante a nossa aula.
Então, substituindo esses valores aqui, você tem y menos o f de 1, que o f de 1 é 1, igual a derivada em 1 é igual a 2, vezes x menos 1. Ora, esse y vai ser igual a 2 vezes x, dá 2x, 2 vezes menos 1 dá menos 2, e menos 1 vai para o segundo membro, mais 1. Portanto, a equação da reta tangente ao gráfico de f é dada por y igual a 2x menos 1. E essa é a nossa equação da reta tangente. Já com respeito à letra B, peço que você use o mesmo procedimento. E na letra B, ele coloca aqui, em vez de 1, ele coloca menos 1 e f de menos 1. Substitui aqui, onde tem 1, você vai calcular o f de menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1. E o f, a derivada de f em menos 1, é 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Substitui aqui os valores, você vai encontrar esta equação da reta. Mas vamos dar continuidade, tá? Para mais um exemplo. Neste caso, vamos para o exemplo 3, onde ele coloca essa função constante k, tá? E ele quer mostrar que a derivada é igual a zero. Vamos usar a definição para estar respondendo esta questão. Então, se eu quero aqui a função f de x igual a k, eu quero saber a derivada dela, está afirmando que ele quer provar que sempre vai ser igual a zero. Então, para mostrarmos isso, a derivada de x da função f em x seria dada pelo limite. Aqui, como você está usando uma expressão geral, então você vai colocar o f de x mais h menos o f de x. Sempre que tiver uma expressão geral, você pode utilizar isso aqui, tá? Isso sobre h, quando h estiver tendendo para zero. Nós vamos substituir agora a função. Então aqui você vai ter o limite, que é a função f de x mais h. Como f de x é igual a k, f de x mais h também é k, menos o f de x, que é k, sobre h. Isso quando h tende para zero. Eu sei que k menos k é zero, dividido por h. Como h tende a zero e não é zero, tende para zero. Então, aqui vai ficar zero dividido por h, cujo resultado é zero. Tá? Vamos lá para mais uma questão. No exemplo 4, seja f de x igual a x, provar que a derivada de f em x é igual a 1 para todo x nós tenhamos real, tá? Então vejamos, vamos usar esse espaço que nós já temos aqui, tá? A função agora é a f de x igual a x, uma função identidade, e ele quer saber a derivada. Ele está afirmando que é 1. Vamos provar isso aqui, ok? E da mesma forma como nós fizemos na anterior, também vamos aplicar o limite quando você tem o f de x mais h menos o f de x, isso sobre h, quando h tende para zero. Você vai substituir também, como a função agora é a função identidade, você substitui o f de x mais h, lembrando, coloca logo o limite, é x mais h menos o f de x, que é x. Isso dividido por h, quando h tende para zero. Ora, x menos x vai dar zero. Ora, mas você tem aqui que vai ficar h sobre h, que é 1. Portanto, quando o limite, quando h tender para zero, vai ser igual a 1. Dando continuidade, vamos lá para mais um exemplo. O quinto exemplo. Ele quer saber, seja f de x igual a raiz de x, calcular a derivada quando x tender para 2, ou quando x for 2. Como fazer isso? Vejamos. Bom, se eu tomo aqui a função f de x igual a raiz de x, ele quer saber a derivada desta função quando x for igual a 2. Vamos, neste caso, utilizar a definição, tá? E pela definição desse limite, no caso aqui, nós estamos utilizando quando x
for 2, tá? Seria o quê? O limite de f de x menos o f de 2 sobre x menos 2. Veja a diferença, lembrando que o x tende para... A diferença que nós estamos utilizando aqui, quando ele me dá um valor, eu já utilizo essa expressão. Agora, quando ele dá de forma genérica, se ele pedisse apenas a derivada para um x qualquer, aí você calcula lá com f de x mais h menos o f de x sobre h, quando h tende para zero. Mas aqui é simples, vamos fazer a substituição. Vai ficar o limite de o f de x é raiz de x, menos o f de 2 é raiz de 2, sobre x menos 2, quando x tende para 2. Ora, esta derivada, quando o x for 2, você vai observar aqui que se eu substituir o 2 vai ficar zero sobre zero. Mas eu posso aqui, nesse caso, multiplicar numerador e denominador por raiz de x mais raiz de 2. Ao multiplicar, veja que aqui vai ficar igual a x menos 2. Então, vejamos aqui o limite. Você vai pegar tanto o numerador como o denominador, que é x menos 2, e você vai multiplicar por quem? Por raiz de x mais raiz de 2 sobre raiz de x mais raiz de 2. Feito isso, você vai encontrar aqui o limite de quem? Essa expressão raiz de x menos raiz de 2 por raiz de x mais raiz de 2, você vai observar que esse resultado é x menos 2. Isso dividido por quem? X menos 2, multiplicando raiz de x mais raiz de 2. E de posse desse valor, você vai observar que aqui, ó, eu posso simplificar, vai dar 1 e 1. Não esqueça de colocar que esse x está tendendo a 2. Aqui também o x tem que estar tendendo a 2. Não esqueça desse pequeno detalhe, tá? Então, a derivada de f, quando x for igual a 2, vai ser, na realidade, o limite de 1 sobre a raiz de x mais a raiz de 2, quando x tende para 2. E aqui, você fazendo a devida substituição do x por 2, você vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2. Ficaria raiz de 2 mais raiz de 2, que é 2 vezes a raiz de 2, ok? Então vejamos mais um exemplozinho, tá ok? Esse próximo exemplo pergunta a seguinte coisa: seja f de x igual a x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, se o x for diferente de zero, e zero se o x for igual a zero. Como calcule, caso exista, a derivada de f quando x for igual a zero? Vejamos. A primeira coisa que nós vamos notar aqui é que se eu pegar f de x menos o f de zero sobre x menos zero, isso aqui vai ser igual. Se eu pego o f de x, isso aqui é x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, menos o f de zero, que é, quando o x é igual a zero, a função é zero, sobre x menos zero. Aqui vai dar simplesmente x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, e aqui vai ficar x. Ora, eu posso dividir x ao quadrado por x, por considerar que aqui ele está diferente de zero, tá? Então ficaria x vezes seno de 1 sobre x. Isso com x diferente de zero. Portanto, eu posso colocar aqui que a derivada de x, ou melhor, colocar aqui o zero, tá? Lembrando que eu estou calculando agora para zero. Portanto, aqui você vai ter que a derivada de f, quando for zero, vai dar o limite de quem? Do f de x menos o f de zero sobre
x menos zero, quando x tende para zero. Isso aqui vai ser igual a o limite. A gente já viu que essa expressão é x vezes o seno de 1 sobre x, isso quando x tende para zero. Ora, se eu observar, o x aqui vai para zero. Mas essa expressão de seno de 1 sobre x é uma expressão limitada. Portanto, ao fazermos o produto de zero por uma expressão limitada, no limite, isso aqui é igual a zero. Portanto, ou seja, assim, a derivada de f em zero existe e essa derivada é igual a zero, tá ok? Vamos para mais uma questãozinha, tá? E nessa sétima questão, mostre que f de x igual ao módulo de x não é derivável em p igual a zero. Ora, para fazer essa demonstração, vejamos o que precisamos fazer. Para mostrarmos que essa derivada não existe, a primeira coisa que nós vamos tentar mostrar aqui é que se eu pego o f de x menos o f de zero sobre x menos zero, isso aqui vai ser igual ao módulo de x menos zero sobre x menos zero. Ou seja, o resultado é o módulo de x sobre x. E aqui tem um detalhe muito importante, porque o módulo ele pode assumir dois valores. Ele pode ser o próprio x, ou seja, vai ficar x sobre x, que é igual a 1, se o x for maior do que zero. E se aqui o x for menor do que zero, aqui vai ficar menos 1, tá? Sobre x. Ou seja, o módulo fica 1. Só que como o x é negativo, fica menos 1. Se o x for menor do que zero. Ora, neste caso, nós vamos ter dois tipos de limite. O primeiro limite, de f de x menos o f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero pela direita, é igual a 1. E eu tenho que o limite de f de x menos o f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a menos 1. Portanto, aqui, uma coisa é clara, não existe o limite. Qual o limite? Limite de f de x menos o f de zero sobre x menos zero, quando x tende para zero. Se não existem esses limites, eu posso afirmar para você que, assim, f de x não é derivável em x igual a zero. E vamos para a nossa última questão da aula de hoje, ok? E nessa última questão, ele suponha f derivável em p, que seja ρ de x, quando x pertence ao domínio de f e f diferente de p, dada pela expressão f de x igual a f de p mais a derivada de f em p vezes x menos p mais ρ de x. Isso para mostrar que o limite de ρ de x é igual a zero quando x tende para p, tá ok? Vejam, de posse dessa função, só uma correçãozinha na questão, eu esqueci de colocar o ρ de x multiplicando x menos p. A primeira coisa que eu vou fazer é que essa expressão ρ de x vezes x menos p, ela pode ser escrita como sendo o f de x menos o f de p menos a derivada de f em p vezes x menos p. Vou passar aqui dividindo o x menos p. Aqui vai ficar f de x menos o f de p. Como cada termo vai ficar dividido, eu vou pegar esses dois primeiros, vou dividir
por x menos p, menos a derivada de f em p. Quando eu dividir por x menos p, isso aqui vai embora. Ora, se eu for pegar aqui o limite, lembrando que, nesse caso, com x diferente de p. Assim, eu posso colocar para você que o limite da função ρ de x, quando x tende para p, ela é igual ao limite de f de x menos o f de p sobre x menos p menos a derivada de p quando o x tende para p. Lembrando que essa função ρ de x, eu estou substituindo aqui pela expressão dada anteriormente. Eu vou tomar agora aqui que quando eu calculo o limite dessa expressão, o que acontece? Isso aqui é igual à derivada de f em p. Lembrando que eu preciso só botar aqui um colchetes, tá? Como a derivada de f em p é um valor numérico, seria, vamos dizer assim, um valor constante, já dado um valor de p fixo, quando eu pego a derivada aqui, no caso, o limite, quando x tende a p, dessa expressão, que é a derivada de, de f em p, quando eu diminuo por ela mesma, o resultado que você vai encontrar seria que o limite de ρ de x, quando x tende para p, é que ele seria igual a zero. E aqui eu concluo mais esta aula, lembrando que as questões que a gente está passando, tente responder. Se não conseguir, envie para tirar em dúvidas. Nós estamos esperando por você. E até a próxima aula.